Olá, no Destaque ANC de hoje, a gente recebe o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada, senador, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Que bom, Sueli, eu que agradeço. Aliás, eu quero um crachazinho, porque eu já estou aqui nessa casa, eu me sinto em casa. Senador, apesar de o senhor ser novo na política, o senhor está no seu primeiro mandato como senador da República, o senhor já passou por 3 partidos políticos. O senhor já esteve no Podemos, no PROS e agora está no Novo. Me fale um pouco sobre essa sua trajetória política. Vamos lá. Por que o PROS? Eu nunca tinha sido candidato a nada, né? Nem a vereador, nada. E aí eu senti o chamado para a política e o capitão Wagner, que eu sempre admirei por ser um líder da oposição, por ter tido uma postura de enfrentar essa oligarquia, que me convidou para entrar na política, e ele era o presidente do PROS estadual. E eu, assim, para mim, partido, né, é tudo muito parecido. E eu disse o seguinte, olha, eu entro, mas vou continuar defendendo a bandeira da candidatura avulsa, candidatura independente, como eu defendo até hoje. Que a gente não precise de partido para se disputar qualquer cargo. E ele disse, não, tudo bem e tal, vamos. Aí a gente foi, a disputa do Senado, que foi um milagre, a nossa eleição, o povo cearense, com um espírito de boa vontade, de mudança, nos trouxe contra os poderosos, né? E aí, no dia de assumir o mandato, o Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, lança a candidatura a presidente do Senado. E eu estava naquele período organizando, não me pergunte como, eu caí de paraquedas para organizar dos presidenciáveis, né, dos candidatos a presidente do Senado, que tinham 6, 7, era Tasso Gereissati, Simone Tebet, Espiridião Amin, na época o Major Olímpio era vivo e se candidatou, Davi Alcolumbre, que foi o que acabou ganhando, Álvaro Dias. E eu comecei a organizar, eu estava no PROS, não tinha nenhum candidato, né? Então eu estava com independência total. Eu comecei a organizar reuniões para que saísse um nome dali. Então eu ia chamando essas pessoas e tal, conheci pessoalmente todos ali. E aí o primeiro a ter desprendimento, né, que mostrou assim uma falta de apego, para mim é muito importante, porque política é missão de vida, não é meio de vida. E eu acompanho muito as redes sociais, e o Álvaro Dias estava lá em cima perante a população queria que ele fosse o presidente do Senado. Mas ele abriu mão para uma construção conjunta, Aí depois saiu o Tasso, saiu o Simone, acabou ficando o Davi. E o primeiro a fazer esse gesto foi o Álvaro. E eu guardei aquilo, continuei organizando e guardei aquilo. No dia da eleição, o Fernando Collor de Mello, do PROS, lança o seu nome a presidente do Senado. Aí eu, meu Deus do céu, e agora em quem que eu vou votar? Porque o cara do meu partido não tinha nada a ver com as minhas ideias, com as bandeiras que eu sempre defendi, e eu não ia votar nele. E aí liguei para o capitão Wagner, né, disse, capitão, eu infelizmente eu não tenho como ficar, expliquei, ele compreendeu, né, e ali eu tomei a decisão, pelo gesto que tinha sido feito lá atrás, pelo capitão, pelo Álvaro Dias, eu tomei a decisão de entrar no Podemos, porque o Álvaro Dias era o líder do Podemos no Senado, e eu assinei a ficha ali minutos antes da votação, aí eu pude votar com consciência no bloco que a gente fez na época. Senador, no Brasil, nos últimos anos, houve a prática do aumento expressivo no número de partidos. São partidos cada vez mais fisiológicos, agremiações que perderam aquele caráter ideológico. Em contrapartida, as pessoas perdem essa identidade com o voto no partido, apesar de, pela legislação eleitoral, os mandatos serem do partido. E é muito recurso que é repassado a esses partidos através dos fundos partidários. Como é que o senhor avalia essa situação política eleitoral
envolvendo essa quantidade expressiva de agremiações e essa falta de identidade do eleitor com essas agremiações políticas? Eu vejo que é um cartório, eu vejo que é muito ruim, porque os donos dos partidos são caciques, né? E você está vendo aí, 5 bilhões o fundo eleitoral, enquanto o povo está morrendo lá no Rio Grande do Sul, né? Com a tragédia humanitária que está acontecendo lá. Esse dinheiro do fundo eleitoral tinha que ir para lá, né? E não efetivamente porque o apego é o dinheiro, é o poder. O partido que eu estou hoje, que eu sempre... se você escolher partido diferente, é o Novo, né? Isso aí porque ele tem coerência no pensar, no falar, no agir, né? E o Partido Novo, você pega a bancada federal dele, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, Gilson Marques, sempre muito coerentes com a ideia liberal do partido, né? Na questão da economia, né? Com respeito ao dinheiro do cidadão, do contribuinte. Por exemplo, eu fui o único senador do estado do Ceará, por exemplo, que votei contra esse imposto, que é ali travestido de seguro obrigatório, que é o DPVAT, né? Os outros senadores do Ceará votaram a favor desse imposto. E assim eu fiz em várias outras matérias com respeito ao pagador de impostos. Então, os partidos, eles são muito ali dentro daquela sem ideologia, mas eu estou me sentindo muito bem acomodado no Novo, embora continue defendendo a candidatura avulsa, independente, mas eu vejo ali coerência, só gente com ética dentro do Novo, íntegra, sem nenhum caso de corrupção, né, com muita transparência, é uma das bandeiras do Novo, e eu acredito que nós vamos chegar daqui a pouco tempo, pelas cláusulas de barreira, com 5 partidos, 6 partidos, está caminhando para isso. Isso vai ser bom. Eu acredito que essa ruma, como a gente diz, de partido, é algo que não é saudável, é moeda de troca, barganha, você ganha uma eleição, aí você tem que fazer jogo com essa turma, e isso aí eu não concordo absolutamente, e jamais faria entregar secretarias porteira fechada, como é feito para partido, que aí eles, sabe lá Deus o que é que fazem. O Brasil viveu agora, em 2023, a reforma tributária, agora a gente está discutindo a regulamentação. Isso. E muito se fala de uma reforma política, mas as reformas políticas, para realmente acontecer, elas realmente não têm feito muita mudança no cenário. O senhor acha que nesse contexto de não sei quantos partidos, mais de 30 partidos, né? Isso tira pessoas vocacionadas da política? Porque hoje, como o senhor falou, os partidos são dos caciques. Né? Assim, isso tem afastado ao longo desses últimos tempos essas pessoas que realmente têm um serviço, que não têm dinheiro, mas que poderia estar na política, elas estão sendo alijadas desse processo? Tem, porque eu acho que afasta pessoas idealistas, né? Pessoas com espírito de servir, porque você tem que entrar na política apenas, Platão dizia, Sueli, 350 anos antes de Cristo, que o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então o espaço está lá, tem que ser ocupado. E os caciques blindam. Os donos dos partidos blindam. Esses partidos nadam em dinheiro, né? Então, até projeto de disputa de prefeitura e de governo, por exemplo, é feito com olhar na eleição para deputado federal. Não é nem para senador. Por que é para deputado federal? É porque dá dinheiro, ali é a base do dinheiro que vai do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, eu sou muito contra isso, tenho apoiado propostas nesse sentido. Nós estamos debatendo uma reforma do Código Eleitoral no país, o senador Marcelo Castro do Piauí, que é o relator, e foi colocado uma história dentro da reunião de líderes, eu sou líder do Novo no Senado, que eu já me rebelei. Eu disse, não sei se você está sabendo, estão querendo fazer que eu acho importante nessa parte de querer acabar a reeleição para o Executivo, aumentar o mandato do prefeito, governador e presidente da República a 5 anos, até aí tudo bem, mas uma vez só. Mas você sabe o que é que querem fazer com essa modificação toda? Também mexer no mandato de senador. Passar, sabe para quanto? Para 10 anos.
Se 8 já é tempo demais, para que querem aumentar para 10 anos? Eu disse, não, bota para 5. Igual o executivo fica o senador. E eu sou totalmente contra a reeleição. Acho até que devia ter um calendário unificado de eleições, para não ficar de 2 em 2 anos parando para fazer votações, né? Faz para tudo, como em muitos países funciona. Para prefeito, governador de uma vez só, senador, presidente da república, vereador, faz tudo, né? Vai economizar muito dinheiro e eu acredito que isso daria mais segurança jurídica e previsibilidade para a república. O Partido Novo, como o nome diz, é novo. Sim. Ele está caminhando aos poucos no Estado. Como é que o senhor hoje aqui no Ceará é a maior referência do partido? Como é que o senhor tem trabalhado para fortalecer e tornar o Partido Novo uma opção em Fortaleza e também nos municípios do Ceará? Olha, que pergunta interessante a sua. Pouca gente sabe disso. Eu estou revelando pela primeira vez aqui num programa cearense. Olha a minha responsabilidade. Eu sou o primeiro mandatário da história do Novo no Senado, primeiro senador do Novo, e o primeiro com mandato no Norte e Nordeste. Então, tenho procurado cumprir, né, porque são coisas que eu acredito, né? O partido me dá liberdade, inclusive para eu votar em algumas matérias com a minha consciência. O partido é muito liberal, eu acho bacana, mas tem alguns aspectos que a gente diverge, faz parte da democracia. E eu me posiciono, né? Tenho um excelente relacionamento com o líder servidor, que é o presidente Eduardo Ribeiro, nacional, lá de Santa Catarina. Com a bancada do Novo, me dou super bem. E a gente tem percorrido, né? Aqui no estado do Ceará, conversado com as pessoas. O presidente Afonso, estadual do Novo, é uma pessoa muito dedicada, né? É uma pessoa que veste a camisa por ideal. A gente está fazendo trabalhos nessa pré-candidatura, distribuindo panfletos nas ruas, nos sinais, né? E as pessoas têm essa semente do Novo, né? Que é um partido diferenciado. E eu acho que essa consciência, a minha avó dizia, Sueli, que ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E o brasileiro está sofrendo. O cearense sabe o que eu estou falando, principalmente o cearense, com a violência que a gente está vendo aí, escancarada, uma mortandade sem fim. Agora inventaram essa taxa do lixo, né, na prefeitura também. Então, quer dizer, vem a nós. Vem a nós. E a patotinha que está lá em cima, que estava juntinha há pouco tempo atrás, a oligarquia do PT e do PDT, agora já estão brigando, não sei o quê, mas ninguém esquece, porque são aliados de bem pouco tempo atrás. O Ceará precisa de renovação e o Novo, com todo respeito aos demais concorrentes, é realmente algo que vai fazer um choque de gestão. E a minha vida inteira, Sueli, desde de pequeno, foi gestão, né? Meu pai tinha empresa, eu ia nas férias trabalhar, gestão na área do empreendedorismo, gerando emprego na empresa. Depois gestão em ONGs, que nós fundamos, que vai desde atender a crianças em escola, até passando por maternidades ameaçadas de mulheres, até idosos. Gestão no Fortaleza Esporte Clube, que eu tive a bênção de ser presidente do Fortaleza, na minha vida inteira aqui no Ceará, né? Nasci aqui, constituí família aqui, estudei aqui. Então é uma maneira de eu devolver tudo aquilo que eu aprendi na área de gestão, inclusive cultural, com a produção de teatro e filmes, né? Que nós produzimos vários, gerando uma corrente produtiva importante, para tentar melhorar essa cidade, que ela está largada, ela está abandonada, a turma só pensa em poder pelo poder. E eu acredito que podemos fazer muito mais se tivermos ética, se tivermos gestão eficiente aqui. O senhor fala aí de vários partidos numa panela só, mas pelo modelo que a gente tem, o modelo político no Brasil, não existe governabilidade se você não juntar. Porque se um chefe de um executivo não aproximar, negociar, ele não consegue aprovar nada, seja lá no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. O senhor
Como é que o senhor vê essa aproximação? É necessária para... O senhor fala em separar, em partidos negociar, mas não se governa só. O senhor precisa aproximar e trazer partidos para o seu guarda-chuva se o senhor quiser conseguir governar. Tá. Desde que você não negocie os seus princípios e os seus valores. Até aí tudo bem. Só que aquela coisa que não funciona na política do Ceará. A política do Ceará é aquela coisa da porteira fechada de uma secretaria. Está aí o estado do Ceará, 31 secretarias. Né? Uma coisa, você está tendo um aumento do número, né, cada vez Fortaleza, números absurdos, né, de crescimento aí de secretarias. Você vê politicagem para cima e para baixo, troca de favores, de barganha. Ninguém aguenta mais isso. Então, diálogo, concordo. Vamos lá, eu vou pegar o exemplo para você do governador Romeu Zema. Zema pegou o estado de Minas Gerais destruído, devendo funcionário, com as contas tudo atrasadas, com excesso de mordomia. Ele foi cortando, foi dando o exemplo. E ele organizou o estado de Minas Gerais. Já gerou quase 1 milhão de empregos. Tanto é que foi reeleito até no primeiro turno, né? Então, assim, eu vejo que nós temos o melhor governador do Brasil e que o trabalho foi tão bem quisto que os partidos se aproximaram dele. Pô, esse cara está fazendo um trabalho diferente. E ele acolheu. Mas como? Vou abrir uma escola lá no município tal de Minas Gerais. Vem cá. Quem quer vir comigo? Vamos. Mas sem esse negócio de tomar lá da cá. O prefeito de Joinville, o Adriano Silva, 93% de aprovação. Da mesma forma, com gestão técnica, fazendo um trabalho, os partidos vão se aproximando e vão vendo, pô, é diferente. Então, eu acredito que em Fortaleza, no estado do Ceará, possa ter outro tipo e vai ter outro tipo de política. Chegou a hora, esse modelo já acabou, né? Então, a gente está vendo aí, efetivamente, né, são 36 secretarias, né? Já aumentou mais, quer dizer, um inchamento que está tendo aqui no estado do Ceará que você não existe. Então, eu vejo que dá para se fazer um trabalho com muita eficiência para entregar à população produtos, entregar serviços de qualidade, e aí você vai ter os partidos vindo, sem a questão de negociar os princípios e valores, que é crucial isso aí. O senhor está falando no governo do estado, mas o senhor é pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. Sim. O que é que o senhor faria diferente? Eu vou te falar uma coisa, Sueli. Eu tive eu sou um dos parlamentares, e eu te mostro na prática isso, que eu sou tão do diálogo, que dos 148 milhões de reais que nós já mandamos para o estado do Ceará de emendas parlamentares do nosso gabinete, todos os municípios do estado do Ceará receberam, todos os 184 municípios. Independente se é do PT, do PDT, do PL, do Podemos, não interessa. A gente fez com muita responsabilidade, critério, transparência, esses repasses, mas eu vou lá acompanhar cada centavo. E eu também fiz um convênio inédito com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para fiscalizar comigo. Aviso à sociedade, vou pessoalmente, né, com a equipe, e o diálogo que a gente faz é um diálogo independente de cunho político, eleitoral, blindando isso, né? Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é teu, o dinheiro é de quem está nos assistindo. Então, a gente não pode fazer uso. Da mesma forma eu vejo que a gente pode fazer. Eu estava na Associação Pestalozzi, que é uma das entidades, eu sou um dos parlamentares do Brasil que mais investe no terceiro setor. Muitas vezes o político não olha, isso aqui não vai dar voto. Isso aqui. Eu sou um dos que mais investe, comunidade terapêutica, a paz dos amigos excepcionais, da Fundação Pestalozzi. E eu tive visitando uma emenda que a gente mandou, e eu fiquei assim, estarrecido, chocado, com a mãezinha que chegou para mim e disse, olha, eu estou há 2 anos tentando marcar uma consulta com neuro para o meu filho autista. 2 anos. Olha o descaso que se tem. Então não existe uma central de exames, e essa a gente quer fazer, uma central de exames no estado do Ceará,
né, com base aqui em Fortaleza, na prefeitura, que pode até ajudar no interior para evitar que muitas vezes as pessoas tenham que sobrecarregar aqui em Fortaleza, vindo, que a gente pode ajudar. Hoje em dia tem a telemedicina, que eu votei a favor lá no Senado, para que ela possa fazer isso. Acredito que a gente tem que, as terapias integrativas, né, a gente precisa reforçar cultura milenar da questão da medicina, da acupuntura, constelação familiar. Eu acredito muito no ser humano integral, não apenas você vê o físico, mas você vê o integral, né, porque a saúde passa por tudo isso. Então eu quero ter uma atenção na segurança pública, né? A segurança pública no estado do Ceará é algo surreal quando a gente fala isso lá em Brasília. O quê? Nós somos a segunda capital do Brasil, só perdemos para o Rio de Janeiro em números absolutos de assassinatos. A violência está comendo solta aqui dentro. E sabe aquela coisa do sapo que fica na panela e que ele vai morrendo? Porque hoje em dia banalizou completamente. Nós tivemos o sargento Geilson, lá em Icó, tivemos o vereador Erasmo Moraes, lá no Crato, assassinados brutalmente. Aí as pessoas já não têm aquele choque. Isso não é para estar acontecendo aqui. Precisa ter na frente, se acontecesse isso com alguém da esquerda, Deus me livre. A regra da boa convivência é o respeito, né? Nós podemos ser adversários, jamais inimigos. Eu converso com todo mundo, PT, PDT, eu converso, né? Já demonstro isso diariamente. Mas a gente tem que ter nossas posições, jamais na violência. Se tivesse acontecido, Deus nos livre com o outro lado, isso aí já estava no meio do mundo, na Globo falando o tempo todo, as outras emissoras. Aqui se fala pouco, né? Então, o que a gente está vendo aqui é uma caçada à liberdade de expressão. Isso nós não vamos aceitar e nós, pode ter certeza que cumpriremos o nosso dever quanto a essa ditadura que está acontecendo aqui também no estado do Ceará, uma ditadura. O senhor falou aí em Senado, em política, falou em segurança pública, meteu o Estado no meio. Uhum. A gente sabe que o senhor, a gente voltando para Fortaleza, o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Sim. Como prefeito de Fortaleza, não é atribuição do senhor, da Prefeitura de Fortaleza, agir na segurança pública. O senhor pode tomar medidas que minimizem, que contribuam para a segurança. Mas o senhor não tem o poder de polícia. Esse poder de polícia é do Estado. Assim, é aí que está. É aí que está. A gente poderia tirar esse sobrepeso que tem da polícia militar, que fica com problemas, com briga de vizinho, com som alto, coisas corriqueiras, que é mais de 50% dos problemas que tem. Sobrecarrega a polícia militar, a guarda municipal, que para mim, eu tenho lutado para que ela seja a polícia municipal. Tem uma PEC lá na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a guarda municipal fortalecida, e futuramente, se Deus quiser, a polícia municipal, pode resolver esses pequenos problemas, para deixar, e aí eu vou falar com o governador, né, para deixar a polícia militar mais focada contra as facções criminosas, Sueli. Tem famílias sendo expulsas em Fortaleza por facções criminosas. Dão horas, tu tem que sair daí até 4 horas da tarde. Aí deixa as crianças, sai, deixa a mochila no chão, vai correndo. Você tem bairros aqui em Fortaleza que você não pode entrar porque as facções criminosas são dominadas. E a guarda municipal ela pode ser mais forte. Se Deus abençoar o fortalezense me escolher como prefeito de Fortaleza, eu vou trabalhar forte sim na área da segurança. Tenho conhecimento disso também, porque não apenas eu trabalhei profissionalmente na área da segurança privada, mas estou cercado com uma equipe multidisciplinar, Coronel Plauto, né? E estamos conversando, visitando, e para mim vai ser uma prioridade, porque o povo está com medo. A cidade está um breu, Fortaleza, né? Como a gente diz. E agora vai começar a iluminar. Pode ter certeza, vai começar a acender. É época de eleição, mas e os outros tempos que nós tivemos? A obra está começando agora a pipocar. E nos outros momentos que a gente teve? Então as pessoas estão se despertando para a política e o Geraldo Luciano,
que é um dos maiores executivos do Brasil, está comigo fazendo o plano de governo, né, está coordenando a nossa campanha, a nossa pré-campanha, a Prefeitura de Fortaleza, e eu estou assim muito otimista, muito motivado para trabalhar na área da segurança, da saúde, geração de emprego, que é um problema gravíssimo aqui, a capacidade que o cearense tem de criatividade, de trabalho, né? Por que a gente não tem um porto digital como se tem lá em Recife, né? A capacidade dos jovens de trabalhar. Eu acho que a gente tem muita coisa a fazer em Fortaleza, diminuir imposto. Taxa de lixo é óbvio que é um absurdo isso. Votou a favor do DPVAT. Aumentou o ICMS, o governador Elmano. E o que é que ele falou? Nada. Com relação ao seguro DPVAT, que agora mudou a nomenclatura, né? SPVAT. SPVAT. Ele é um seguro chamado de social, porque a pessoa que tem uma moto ou um automóvel vai contribuir de R$50 a R$60 por ano, e o argumento é de que seriam aplicados com isso 16 bi para a área social. É um argumento fajuto, nós mostramos isso lá no Senado. Ah, quer arrumar dinheiro para o SUS? Vamos cortar na carne. Mas o governo Lula só pensa em viajar. Já gastou 3 bi. B de bola e de índio com viagem para cima e para baixo, com jatinho. Né? Então é um governo irresponsável, que não tem o menor controle, né? Que só está pensando no poder, e a população está caindo na real, da fraude que é esse governo. E esse seguro DPVAT, ele veio, sabe para quê, na verdade? Foi para as emendas parlamentares. Nós denunciamos isso, esses 15,7 bilhões de reais que veio junto com o projeto, foi para senadores, deputados, emendas parlamentares, e para o governo burlar o arcabouço fiscal. Então, é um escândalo. Tu tinha sentido falta? Ninguém tinha sentido falta desse DPVAT? Vivia cheio de escândalo, tu lembra? A máfia do DPVAT lá de Brasília. E agora está voltando, o governo do PT voltou. Nós vamos fazer um trabalho aqui em Fortaleza, dentro da parte, se Deus abençoar o povo de Fortaleza, de fortalecer, e o cearense é prioridade, o fortalezense vai ser prioridade. Não é ele que vai ficar preso, não. Não é ele que tem que ficar com medo, não. O fortalezense tem o direito de ir e vir. E nós vamos trabalhar junto com o governo do Estado, vamos mostrar a nossa abertura, junto com o governo, com a União, com o governo federal, fazer a nossa parte para proteger o fortalezense, proteger o conterrâneo nosso. Pois é, essa parte de caminhar junto é importante, porque o prefeito Sarto foi eleito com todo um grupo, depois no meio do caminho houve esse racha, e hoje a gente vê uma prefeitura e um governo de estado que não estão alinhados. E o senhor está fazendo críticas também aí ao governo do estado. Se eleito for, o senhor vai ter que dar as mãos para caminhar com o governo do estado. Mas a não? crítica a gente tem que fazer. Eu estou suscetível à crítica e não quero censurar ninguém por isso. A crítica é bem-vinda até para a gente melhorar, né? Mas a minha responsabilidade como gestor, se assim for o desejo do fortalezense, é de caminhar junto. Mas não é caminhar fechando os olhos, não. O criticar o que tem que criticar, mas vamos trabalhar. Se tiver que elogiar, eu elogio. Você quer um exemplo? Eu votei a favor do governo Lula na questão dos mais médicos. O meu voto foi lá. Nós trabalhamos a matéria junto, conversamos com o relator, aceitou emendas, eu votei a favor. Então, a minha independência, eu uso a favor do fortalezense, a favor do cearense, para que não fique dúvidas com relação à nossa posição. Somos oposição a esse governo. Esse governo é um governo a favor de tudo que eu posso dizer para você na questão de costumes, que eu não concordo, né? A favor de aborto, a favor de droga, né? Que tivemos uma grande vitória no Senado, conseguimos derrubar essa usurpação do STF com relação à PEC antidrogas, aprovamos, né? É um governo que é de um impostor. Por quê? Porque só quer fazer imposto, né? Taxar a população e gasta demais, e essa conta vai pagar. Por exemplo, você pegar essa oligarquia que manda aqui, quanto já pediu de empréstimo o Elmano? Quanto já pediu de empréstimo? E outra coisa, quanto já pediu de empréstimo o Sarto? Sabe quem vai pagar? O teu filho, o teu neto, o teu bisneto. Um dia essa conta chega, né? Então nós vamos fazer se Deus permitir, um trabalho muito pé no chão, muito responsável, porque dinheiro tem.
né? Precisa ser bem gerenciado, precisa ser bem aplicado em favor da população e não em projeto de poder. Já digo uma coisa para você, eu sou candidato, repito sempre, né? Porque a minha eleição no Senado foi um milagre e para a prefeitura a gente vai nessa toada, né? Porque é contra os poderosos. A minha campanha, a minha pré-campanha e campanha vai ser franciscana, né? Você pode calcular quanto é que os outros partidos vão ter e quanto é que o nosso vai ter. A gente vai trabalhar de sola de sapato, né? Conversando com o cearense. E se ele abençoar, nós vamos fazer um trabalho voltado para a população, né? De uma forma muito ética, muito correta, como nunca foi visto na história de Fortaleza. Da última pesquisa, na pesquisa Paraná, em março, o senhor estava com menos de 6%. Como é que o senhor quer, faltando acho que 6 meses, 5 meses para a eleição, conseguir sair desse patamar e chegar à Prefeitura de Fortaleza? Em primeiro lugar, pesquisas, a gente precisa ter sempre o pé atrás, né? Porque na véspera da minha eleição para o Senado, eu estava lá atrás, né? Estava o Eunício na frente, o Cid, e eu já estava, o pessoal já estava, os jornalistas, já está fora a carta do baralho. Nós ganhamos no dia seguinte, né? Então, eu não me preocupo com isso. Comecei bem pequenininho no Senado. A gente foi crescendo, a população foi entendendo. O cearense está gostando de política. Isso é muito bom. Parabéns a você, cearense, que está acompanhando, que está cobrando os seus representantes. E eu estou aqui, né, querendo servir, né, com o objetivo. Sou contra a reeleição, quero deixar claro. Se ganhar, fico 4 anos, né, na Prefeitura de Fortaleza, dando o meu melhor, desapego de poder, mas servindo, como eu estou fazendo no Senado. Eu acho que, eu não sei se você sabe, Sueli, eu já abri mão de carro com motorista desde o início. Antes de assumir, já deixei, não tenho. Mordomia como plano de saúde vitalício. Auxílio moradia, tudo isso eu abri mão e tenho 10 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos do nosso mandato, com verbas que nós não usamos. Então eu procuro fazer um mandato econômico, nunca tive uma falta no Senado Federal, sou o senador que mais se pronunciou nos últimos 2 anos, estou lá de segunda a sexta-feira, né? E vou ficar nessa toada com muita responsabilidade, sabendo de que tudo que a gente faz aqui de bem ecoa na eternidade. O Partido Novo, ele não tem nenhum vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. E o vereador numa campanha municipal é uma peça muito importante, porque ele atua como um cabo eleitoral daquele candidato. Como é que o senhor está se articulando para conseguir apoio, para conseguir chegar num bairro de periferia, porque o Senado é muito longe do povo. Assim, como é que o senhor vai se projetar para conseguir chegar num bairro de periferia e se mostrar como uma candidatura viável? Eu já tive, inclusive, né, durante esses 5 anos, eu tenho ido aos bairros de Fortaleza fiscalizar o que nós aplicamos já na área da saúde, né, na área do empreendedorismo, as comunidades terapêuticas. E eu tenho visto o que está acontecendo lá. Por isso que eu não iria conseguir colocar minha cabeça no travesseiro e dormir sem me candidatar à Prefeitura de Fortaleza, porque a minha vida foi gestão. Então, eu sei do desafio, o jogo é bruto, né? Você tem razão com relação aos vereadores, mas nós temos muita gente de bem que não está na política ainda, que está caminhando conosco. Nós estamos com a chapa muito boa de vereadores do Novo. Peço que você tenha atenção, veja a história dessas pessoas. Uma delas é a Olga, que foi a presidente do Peter Pan, 30 anos, né, uma das fundadoras ali, e a Olga veio para a política, né, ela entendeu que esse espaço precisa ser ocupado por gente do bem, e ela veio para a política com toda a bagagem de serviço que ela tem à população, especialmente às crianças com câncer, está caminhando comigo em Fortaleza. Tem muitos outros nomes que estão entrando na política, novos nomes, né, como Jorge Mota, que assim como eu, foi presidente do Fortaleza Esporte Clube, que é outro case de gestão, né, quando nós assumimos o Fortaleza.
estávamos na Série C do Campeonato Brasileiro. Um trabalho conjunto, porque ninguém faz nada sozinho. Nós conseguimos profissionalizar e colocar o Fortaleza onde ele merece, né? Na Série B e já engatado na A, que foi uma bênção, Deus abençoou o trabalho. E temos muitos outros nomes que estão caminhando com a gente, que se eu for falar aqui acaba o programa, porque é muita gente. O senhor fala aí de nomes bons e que a população está começando a gostar de política. Isso. E aí eu cito o Bertoldo Brecht, que falava que o pior analfabeto político é aquele que não gosta de política. Porque a política é que move a nossa vida. É quem diz quanto é que a gente vai pagar no preço do pão, no preço do transporte. Então, assim, coitado daquele que não gosta e que não acompanha a política, porque é na política que está a transformação social e a transformação da vida das pessoas. É verdade, eu concordo inteiramente com essa frase e vou para outro pacifista, que é o Martin Luther King, quando ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Você tem dúvida que a maioria da população de Fortaleza, do Ceará e do Brasil é de pessoa trabalhadora, íntegra, correta? Eu não tenho dúvida. Só que tem uma minoria que está lá no poder que fica totalmente embevecida com aquilo, porque é muita mordomia, é muita coisa, e não quer sair, né? Então, essa história, por exemplo, da reforma política, de você querer aumentar os mandatos do Senado, eu acho que tinha que diminuir deputado e senador, né? Eu defendo propostas nesse sentido lá, e eu vejo que a gente vai ter muita coisa boa por esse despertar dos brasileiros com relação à política humana. Uma dificuldade nessa sua pretensão de chegar à prefeitura pode ser a divisão do grupo mais à direita, na qual o senhor está aliado, Capitão Wagner, o senhor André Fernandes. Qual o tamanho desse prejuízo que o senhor considera dessa divisão no primeiro turno de Fortaleza? Olha, particularmente eu vejo muito positivo, né? Quanto mais candidatos, né? Independente do espectro, esse negócio de direita, de esquerda, eu acho que a gente tem que ser para frente. A gente tem que ser direito, né? E cada um tem a sua trajetória. O fortalezense vai conhecer cada um, vai conhecer as propostas, como votou cada um, como tem a sua postura cada um, a sua coerência ou não, né? E eu acho que isso vai ser muito importante do diálogo. Eu respeito a todos. Acredito que todos têm um trabalho muito importante. Eu costumo ver o conjunto da obra, né? Sou muito grato ao Capitão Wagner por ter me convidado para entrar na política e ter caminhado, né, assim, em grandes ideais. O André Fernandes também tem sido um grande parceiro lá no Congresso Nacional, né, como oposição, né, falando desses assuntos que tocam a alma das pessoas com relação à família, à vida, né, que está muito banalizada. E acho que todo mundo tem seu ponto positivo. Agora, eu procuro fazer um trabalho para frente, né, de diálogo, fazendo construção sem abrir mão de criticar o que está errado, com respeito à pessoa, jamais com desrespeito, mas criticando porque nós estamos numa democracia ainda, né? Está em frangalhos, mas nós estamos numa democracia e vamos lutar para que ela volte a ser forte. O senhor fala em democracia e eu retorno aos atos de 8 de janeiro do ano passado, que teve toda essa discussão, pessoas foram presas, o senhor é uma pessoa que bate muito no STF. Como é que o senhor vê o Brasil a partir daquele fato e hoje nesse caminhar de democracia? Eu não bato muito no STF, porque eu acredito que o STF ele é um pilar da nossa democracia. Eu critico alguns ministros do Supremo que abusam, no meu modo de entender, do seu poder, né? E, inclusive, eu apoio a CPI do abuso de autoridade, inclusive eu denuncio, seja no Brasil ou fora do Brasil, o que está acontecendo, porque, Sueli, 61% dos brasileiros, segundo a Paraná Pesquisas do mês passado,
estão com medo de falar. Porque tem medo de punição, de represália da sua fala na internet. Olha que você consegue ser inteiro sem poder manifestar o que você está pensando. O Brasil nunca foi assim. Eu vejo o nosso povo triste, porque está com medo de falar. 8 de janeiro eu participei da CPI. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou tem que pagar. Tem lei para isso. Mas eles não estão querendo seguir a lei. Eles não dão acesso aos autos. Eles não dão o direito da ampla defesa do contraditório. Eles não dão outras instâncias, quebraram o ordenamento jurídico. Então, aí eu volto para os pacifistas, em momento de sombras, como a gente está. De novo, Martin Luther King. Uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, eu tenho que criticar o que está acontecendo no STF e você vê que foi tanta água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e as orações dos brasileiros, você que tem orado pelo Brasil, o sol está abrindo, os ventos estão mudando, né? Hoje eu recebi a informação que um senador da República, que estava com as suas redes sociais derrubadas pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, liberou de novo. Passou quase um ano, liberou a rede social do senador eleito pelo povo. Tem jornalista, colega seu, que está fora do Brasil, exilado, porque não tem, o passaporte foi cancelado, a conta bancária que ele trabalhou a vida toda foi confiscada pelo STF, uma canetada, né? Então isso não é democracia e a gente tem que denunciar. E teve que vir o Elon Musk, né, do exterior, expor o que está acontecendo, mostrar com coragem o que está acontecendo. Os arquivos do Twitter fizeram isso, né? O jornalista americano Michael Shellenberger revelou isso e o mundo viu o Brasil numa ditadura. O mundo começou a ver que o Brasil não tem democracia. E aí, agora, o STF está começando a recuar. Mas a gente precisou ir lá fora, denunciar o que está acontecendo aqui e vou quantas vezes tiver que ir para defender que as pessoas tenham o direito de se manifestar. Porque vão tentar empurrar o PL da censura a qualquer momento de novo e nós vamos lutar por isso, porque isso não é... Voltando só para dizer, o 8 de janeiro, quem errou tem que pagar, mas tem muita gente inocente. Tem muita gente que está pegando 17 anos de prisão, senhoras, 14 anos de prisão, enquanto traficantes, corruptos, com 400 anos de roubo, né, com condenações aí de 400 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, estão sendo soltos. Então, tem que respeitar a lei. E o governo federal, o governo Lula, para mim ficou claro na CPI, né, embora eles tenham blindado de todo jeito, colocado os governistas do Lula lá, nós vimos que o governo Lula poderia ter evitado o que aconteceu ali. Ele tinha homens suficientes no estacionamento do Ministério da Justiça para não deixar aquelas pessoas passarem, para protegerem. E não fez. Deixaram acontecer. Foram, no mínimo, omissos com relação a isso. Então, tem uma corresponsabilidade, mas o pessoal só quer uma caçada aos conservadores no Brasil e não acho correto isso. O senhor me desculpa, mas assim, o senhor fala de que a gente hoje não está com a democracia ameaçada, e o senhor estava no governo Bolsonaro, que fazia muitos ataques à democracia. Não é o contrário? Alguém foi censurado durante o governo anterior? Assim, o direito de expressão tem que respeitar algumas coisas. Mas tem lei para isso, Sueli. Se eu chamo você de alguma coisa, lhe acuso de algum crime, você pode chegar para mim com o seu advogado e entrar na lei brasileira, tem lá injúria, calúnia, difamação, e você vai. Eu tenho processo contra pessoas que me caluniaram. Agora, você censurar a pessoa, eu não acho correto. Eu tenho muitas divergências do governo anterior, né? Por exemplo, eu votei negócio de arma de fogo, né, que o governo queria liberar. Eu fui um dos líderes para não dar o porte, para que as pessoas não possam andar armadas nas ruas. Agora, as pessoas terem em casa e no comércio, tudo bem, eu não sou contra, né? Agora,
desde que passem por aquele processo todo que está na lei. Eu votei contra o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente publicamente. Eu tenho posturas de independência clara, né? Agora, eu não posso tapar o sol com a peneira. O governo anterior não censurou ninguém. Será que foram ataques ou foram críticas? E os poderosos não gostam de críticas. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. É por isso que o brasileiro está com medo. É crítica, é crime de opinião. Então, não existe crime de opinião no Brasil. Se houve alguém que passou da linha, tem ação para fazer contra essa pessoa. Assim, as últimas eleições têm sido muito influenciadas pelas fake news. A gente vai para mais um processo eleitoral que, mais uma vez, deve se repetir. O senhor não acha que tem que ter alguma regulamentação? Porque, assim, a internet não é mais... O senhor tem mais de 50 anos, o que era notícia para o senhor, para mim também há 30 anos, há 20 anos, era um veículo oficial que dava a notícia, até que chegasse na ponta, era... A internet perde o controle. Depois que a notícia é espalhada, que a falsa notícia é espalhada, não tem mais, por mais que tenha uma resposta, ela não tem a mesma abrangência do que foi replicado erroneamente. Vamos lá, o que é fake news? Essa é a primeira pergunta. Olha como é delicado esse tema. Por exemplo, a questão dos caminhões que aconteceram do Rio Grande do Sul. Mantimentos, comida foram parados. Você lembra o que aconteceu? Veículos de comunicação nacional. Isso é uma fake news. Isso não existiu. Aí foi o governo Lula. Olha como é um governo ditador. O governo Lula foi lá, acionou a Polícia Federal, o Ministério da Justiça. Para quê? Para enquadrar quem divulgou aquilo. Até senador, o senador Cleitinho. Deputado. Portais. Vocês poderiam, se vocês tivessem aplicado aquilo, ser vítima disso. Botar a Polícia Federal. O que é que aconteceu? Um dia depois, a própria ANTT reconheceu que estava multando as pessoas por isso e fez uma súmula, uma resolução para não multar mais. Então, quer dizer, existe o Marco Civil da internet, que fez 10 anos agora. Quem ultrapassou, você vai lá, vai na justiça, se tira aquilo da rede social. Agora, você censurar numa canetada como quer intimidar os brasileiros, não é correto. E a gente não pode deixar que isso ocorra, porque vai ficar cada vez pior se a gente se calar. Por isso que eu não vou me dobrar aos poderosos. Nosso tempo está terminando, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Agradecer a você pela oportunidade, a ANC, que tem feito um trabalho assim com muita liberdade, né, com muita independência aqui no estado do Ceará. Nós somos um estado libertário, nós fomos o primeiro, 4 anos antes da Lei Áurea, a libertar os escravos, né? O primeiro estado do Brasil. E eu fico muito feliz que a gente possa estar num momento de ciclo, de fim de ciclo e de libertação, porque a gente está vendo um Estado que quer censurar, que quer cobrar só mais impostos, e eu acho que a gente já paga muitos impostos, e eu quero facilitar a vida de quem quer empreender, quero dar o meu melhor de tudo que eu aprendi na vida para que as pessoas possam produzir, serem felizes, viver numa cidade segura, que quando precisar de saúde sejam atendidas, né? E isso eu vou trabalhar no limite das minhas forças, se assim for a vontade do fortalezense, nessa minha trajetória, nesse novo desafio que está aí. Obrigado, senador, por ter aceito nosso convite. Rede ANC, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Até o nosso próximo encontro.